a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 13 de fevereiro de 2021, sábado, o Evangelho é o de São Marcos, no capítulo 8, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos a narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava aqui com os seus discípulos e com o povo já há 3 dias, como que num grande retiro, junto com o Senhor Jesus. Esta multidão estava já com fome, não tinha nada para comer. Jesus temia que, ao mandar essas pessoas voltarem para suas casas, elas iriam desmaiar pelo caminho, porque muitos vieram de longe, diz o Senhor Jesus no versículo 3. Então os discípulos perguntaram: Senhor, mas como alguém pode saciar de pão essa grande multidão aqui no deserto? Jesus pergunta quantos pães, nem quantos alimentos vocês têm? E eles responderam: 7 pães. Então Jesus pegou esses pães, deu graças a Deus, abençoou-os, repartiu-os, deu aos seus discípulos para que os seus discípulos distribuíssem a este povo. Ao final também tinha uns peixinhos. Jesus pegou esses peixinhos, também abençoou-os e também fez o mesmo processo. Deu aos seus discípulos distribuíram ao povo. E ao final todos ficaram satisfeitos, ou seja, comeram a ponto de satisfazer suas necessidades. E mesmo assim, daquilo que era apenas 7 pães e alguns peixinhos, que não daria para alimentar muita gente, sobraram 7 cestos cheios de pedaços de pães, etc. E diz a Sagrada Escritura, versículo 9, que eram 4.000, mais ou menos. Isso significa que as crianças e as mulheres normalmente não eram contados, significa que eram mais ou menos 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, portanto. Imagine quantas mil pessoas aí se tinha. Imagine que vamos triplicar esse número. Se tinha 4.000 homens, vezes 3, dariam 12.000 pessoas, né? E Jesus então parte dali, sobe na barca e vai para uma outra região. Aqui percebemos que Jesus tem compaixão das pessoas, tem compaixão humana, das coisas humanas também, ou seja, do pão de cada dia, não só o pão espiritual, porque Jesus já tinha feito isso, estava em retiro com eles há 3 dias, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, orientando eles, mas Jesus também se preocupa com as questões fisiológicas, sociais do povo, a alimentação do corpo, assim como a alimentação da alma, assim como a alimentação do espírito. Jesus, sem dúvida nenhuma, tem preocupação com as pessoas
em relação ao seu alimento, em relação à casa, ao que eles vão vestir, a dignidade humana, dignidade de filhos de Deus. E Jesus aqui pede para os discípulos fazerem também sua parte. Recolhe aquilo que eles têm. Então, recolhendo aquilo que eles têm, Jesus faz a sua parte, que é multiplicar, que é dar a sua bênção, a sua graça, para que aquele pouco que eles tinham pudesse ser suficiente para que eles alcançassem, suprir as suas necessidades, no caso aqui, de alimento. Partindo agora para a meditação, poderemos dizer que quão pouco nós temos, né? Quantas necessidades nós temos. Mas se de repente nós apresentamos essas necessidades para o Senhor Jesus, se nós confiamos essas necessidades ao Senhor Jesus e apresentamos o pouco que temos para Deus, Deus vai abençoar esse pouco e vai fazer com que esse pouco se multiplique e seja o suficiente para nos saciar das nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, psicológicas, afetivas. E Jesus pede no Evangelho aos discípulos fazer essa distribuição ao povo. Logo, Jesus também pede aos seus escolhidos, aos discípulos missionários de hoje, aos apóstolos de hoje, para ir ao encontro do povo e ajudar o povo com suas necessidades, sejam elas quais forem. Sem dúvida nenhuma, a prioridade das necessidades são as necessidades espirituais, a salvação da alma, o alimento para a alma, o alimento espiritual, como a igreja, nos seus sacramentos, nas suas celebrações, mas também para cuidar do povo que de alguma maneira necessita de alimento fisiológico, como o pão de cada dia, o emprego, a justiça social e tantas outras coisas. Qual é o nosso chamado? Qual é o seu chamado? Você é um discípulo missionário, e de maneira especial nesse tempo em que vivemos, de grandes flagelos na humanidade, das suas necessidades de saúde, necessidades de emprego, necessidades financeiras, de alimento. O que nós estamos fazendo para amenizar esses sofrimentos? Enquanto apóstolos, o que estamos fazendo em relação a isso? Nós estamos distribuindo os dons que Deus nos deu, que Deus nos capacitou para com os nossos irmãos? Quantos discípulos missionários estamos fazendo isso também? Estamos fazendo a nossa parte? Estamos acionando os governantes para fazerem também sua parte? Estamos mobilizando a sociedade para, de alguma maneira, ajudarmos esses mais necessitados? O que estamos fazendo? O que Deus nos chama a fazer em relação à distribuição do pão da palavra de Deus? Estamos de fato evangelizando? Estamos de fato distribuindo a palavra de Deus? Ou estamos com a língua presa, com os ouvidos tampados, como nos diz o Evangelho de ontem, que de alguma maneira existe um espírito mudo e surdo, ou surdo e mudo em nós? Nessa terceira etapa da Lectio Divina na oração, vamos pedir ao Senhor então a graça do auxílio dele, para que como discípulos missionários possamos então dar a Deus e ensinar os nossos irmãos, o povo de Deus, a dar a Deus aquilo que é de Deus, ainda que seja o pouco, e colocar nas mãos do Senhor para que o Senhor possa abençoar e multiplicar, fazer multiplicar as graças. E em nós, como discípulos missionários, aqueles que são chamados a ser discípulos missionários, apóstolos, possam então distribuir ao povo as graças apresentadas pelo povo a Deus, e Deus possa então multiplicar. E nós, quanto discípulos missionários, possamos distribuir. Por isso pedimos ao Senhor o teu auxílio, a graça do teu Espírito Santo, para que possamos apresentar sempre as necessidades do povo, para que possamos apresentar sempre aquilo que nós temos, ainda que seja pouco, para que o Senhor possa abençoar e possa ser multiplicado, e nós possamos assim, com o nosso pouco, fazer o muito que vem de Ti, com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo. Senhor, nós Te pedimos a Sua bênção sobre nós, sobre todos os nossos. Amém.
Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.